está aqui com o servo, Senhor. Eu queria trazer uma mensagem para os nossos corações. Que o Senhor Espírito Santo possa visitá-los, Senhor. Que nesse momento não seja mais ele, sim, o Espírito Santo para falar com nossas almas. Que estamos aqui sedentos esperando uma mensagem para o nosso coração, Senhor. Que seja um não, uma confirmação, um sim. Que o Senhor possa falar de nossa alma, Senhor. Que nessa confirmação seja a sua palavra sobre os nossos corações. E assim entrego essa mensagem sobre o teu coração, que seja ministrado pelo Espírito Santo. Todos concordam, digo amém. 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 Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Agradeço primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, ao pastor Michel, ao pastor Eduardo pela confiança. Já vocês ouviram, né? Na reunião com vocês. Já liberou, né? Fez vocês. Amém, mano. Às vezes a gente dá risada, mas a gente sabe a tristeza, a angústia. O culto, de uma certa forma, foi falando isso, confirmando um pouco da palavra também, que o Senhor colocou ao meu coração, que é 2 Samuel, capítulo 9. E também eu peço oração, porque os meus pastores estão passando a mesma prova. Ontem eu orando, Deus falava assim que ainda não acabou a situação. Não sei que o Senhor vai permitir ou o que o inimigo está preparando. Mas assim, se for de Deus, né? Já está cortando o laço. Mas o Senhor falou que ainda não passou ainda. Né? O Senhor mandou avisar a igreja que ainda não passou. Mas Deus sabe o porquê e aonde é que vai vir agora o rebuliço, né? Mas Deus já está alertando a gente para a gente vigiar mais. E tudo cai de mim. Quando a gente coloca a mão no arado, e foi falado sobre missão aqui, nós temos que estar já preparado para as ciladas de Satanás nas nossas vidas. Porque no mundo o que opera, né? É o Senhor e as trevas, é a luz e as trevas. E nós somos a luz. Aleluia! Assim como nós temos que combater as trevas vai combater com a gente. E o principal alvo de Satanás realmente são a família. A família é o alicerce de tudo. É o alicerce. Então que a gente, né, possa, não desista. Que nem o pastor falou, se Deus uniu, meus pastores mesmo, está passando esse processo assim. E mais interessante é que eles chegaram a separar, né, diversas vezes. Mas eles foram casar, eles foram obrigados a casar pelo Senhor duas vezes. Porque quando Deus mandou o meu pastor ir atrás da esposa, a esposa fez a mesma coisa, pegou a coisa e foi embora. Aí aconteceu um evento aí, o Senhor mandou ele voltar. Ela pegou e falou assim, tudo bem, eu volto. Só que vão ter que casar de novo. Tudo novo. Casar. Mas não foi só duas vezes que eles separaram, foram diversas vezes. E está passando de novo no processo. Então, é isso que o inimigo quer. Quando Deus une, não adianta. Satanás vai lutar para que a aliança seja quebrada. Mas nós temos, né, o Consolador, o que nos fortalece, o que nos alerta, o que nos, né, o que vai destravando tudo que está travando. Só que também depende de mim. O casamento, que nem eu ouço diversas vezes as pessoas falando assim, Marcos, Deus manda te dizer que tu vai casar. Eu falei, tinha falado com a bispa esse dia, eu falei também para a Márcia, eu falei assim, irmão, agora não. Para me casar não. Ora para mim permanecer firme na presença do Senhor. Por quê? Tu sabe a minha guerra? Eu sei das tuas guerras, eu sei da Bíblia. Deus já falou que não vai fazer o que eu tenho pedido. Se Deus não vai fazer o que tenho pedido, casamento é o quê? Você vai ter que comprar. Tudo acordo. A tua esposa vai ter que saber aonde você vai, o que você pensa, o que você está sentindo assim. O teu marido.
que é a união. Só que hoje em dia o casamento você não pode falar para a esposa, não pode falar para o marido, porque já dá que lavar o povo. Eu vou querer conversar com a minha esposa, o meu íntimo, porque ela vai ter que me ajudar a orar. E ela vai ter que conversar o íntimo dela. E eu vou ter que ajudar ela a orar. Eu não posso, no meu nervoso, também jogar o que ela contou para mim na cara dela e vice-versa. E esquecer também as coisas passadas. Porque é tudo novo, é tudo novo. A gente vê diversas vezes casamentos separando, aí vê a carne começa a gritar porque é satisfaz de uma área e da outra área não. Aí volta. Só que não houve perdão lá atrás. Porque quando eu e você perdoa, não significa que nós vamos esquecer. Mas eu não posso ficar cutucando. Se eu perdoei, eu sou obrigado, na minha verbalização, esquecer, anular o passado. Porque senão realmente o casamento não vai para frente. Por mais que Deus une lá, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas eu fecho pela desobediência. Ninguém pode abrir a porta que Deus abre, mas o meu arrependimento pode abrir. Há diferença? Mas não é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Okay? Deixa essa história para casa. Quem é casado? Se eu não sou, aleluia. Porque preste bem atenção. Imagina você casado com um homossexual. Aí o teu esposo vai falar: pô, amor, me ajuda a orar porque a minha carne está gritando. Ah, é por mim não, tá bom. É por fulano. E aí? Tu vai suportar? Tu vai suportar? Não, seja verdadeira contigo mesmo. Tu vai suportar a luta? Não vai, porque eu não suporto a minha. Só Deus sabe a luta que eu passo na mente, nos olhos. Às vezes eu ouço, às vezes até o perfume me faz lembrar situações. É luta, amados. Aí chega os atribulados, envia de Satanás e começa a te atentar ainda. Tanto, os que não conhecem o Senhor é uma coisa. E quando você come, toma a Santa Ceia junto, pode não ser da mesma congregação, mas está na casa do Senhor. Diz que está, né? Porque o diabo ele entra na presença de Deus. Ele entra. Ele sabe o que o papai vai fazer na minha e na tua vida. Ele ouve, ele participa da reunião celestial. Eu discordo quando o crente pega e fala assim: ai, não fala alto não. Ué, mas se ele vai até a Deus e ele ouve tudo que Deus vai fazer na minha e na tua vida, pô, amado, é hipocrisia em mim, então. Cadê a minha fé, então? Porque se Deus determinou, vai acontecer. Aliás, já aconteceu. Não, eu queria o papel dele. Só que para acontecer também, eu tenho que estar na obediência, porque se eu não tiver, aí realmente Satanás vem e destrói tudo aquilo que Deus falou. Por quê? Por conta da minha própria rebeldia. Quem é que vai impedir o agir de Deus? O diabo não pode. É eu. Não foi cantado, adorado ao Senhor com louvor. Se eu não te ouvir, não está escrito em Romanos 8, 31, 30 e 31, agindo, ele vai agir. Satanás, a doença e enfermidade, nada, a não ser eu. Se eu não viver, andar, praticar. Só que para nós é um pouco mais pesado. Por que é mais pesado? Porque é cuidado de todos os lados. A gente somos cercados de diversas situações. Aí a gente acaba falhando ali, falhando aqui, acertando lá e acolá. Às vezes até retrocedendo de novo. Mas eu e você não podemos nem existir. Existir, não podemos.
Nós temos que tirar do nosso dicionário. É caindo, levantando, aprendendo, vai errar de novo. Infelizmente é capaz de errar sim. Porque para nós é muito mais intenso a guerra. A vigilância para mim, para você é muito mais intenso, principalmente para nós que tem cargo. Quando a unção caiu na minha cabeça, eu senti angústia, tristeza, não foi alegria. Porque você não pode falar muita coisa. Você não pode fazer como o povo do mundo faz. Ah, você está vendo coisa errada aqui? Eu já vou sair. Mas você vai ter que... Se Deus mandou você ganhar aquela alma, querido, tu vai ter que suportar. O amor é muito mais complexo do que a gente prega. A gente vê mais pessoas no mundo quando está apanhando do marido. A gente começa a julgar essas mulheres que apanham do marido, mas se você olhar para a palavra, ele abate e fala assim, realmente, para suportar apanhar, chegar até ser morta pelo companheiro, tem que ser amor, né? Mas será que eu e você estamos realmente amamos a Cristo? Como essas mulheres amam seus maridos? Vamos pegar os países anteriores, os países vizinhos ou longínquos que estão morrendo por isso. Será que eu e você realmente amamos a Cristo? Mas estou falando amar no intenso, no inteiro, não pela metade. Eu vejo pelas minhas vidas. Tem situações que há para me calar, eu falo. Amém? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e o versículo 7. Apenas, amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade de Jonatas? Versículo 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha bênção. Amém? Aqui a gente vê uma palavra onde que o próprio Deus incomoda Davi, né? Fazendo ele lembrar uma aliança que ele tinha feito com Jonathan, pai de Mefibosete. Por isso que eu costumo dizer que eu não creio quando eu faço alguma coisa para alguém e justamente eu esqueço nessa situação, porque nós podemos esquecer, podemos sim. Podemos. Só que quando as pessoas fazem coisa para mim, eu venho dizer que eu não esqueci. Porque eu só não esqueço o que fazem, mas eu esqueço o que faz direto e reto. É estranho. É como se eu não quisesse olhar para o meu próprio espelho. Eu colocasse o tapete por cima dos meus erros, do que eu falo. Só que aqui, literalmente, os anos se passou, né? Nós sabemos que, de uma certa forma, o reinado não era para Davi. Existem direitos que são meus, direitos que são seus. Existem situações que nós estamos passando que, de uma certa forma, não era para a gente passar. Né? A gente estava falando nessa parte da manhã, né? De maldição hereditária no caso. Mefibosete estava sofrendo de uma atitude anterior do seu próprio avô. Está certo que Saul também pediu para ser tido. Talvez ele passou pelo sonho de Saul
né, ser olhado por Deus, mas Deus sabe de tudo. Porque também não estava no coração de Deus de ungir alguém. Ele próprio governava, ele próprio guiava, ele próprio conduzia aquela nação. Só que o povo é rebelde, passou a invejar as nações vizinhas e começaram a clamar por um rei. Deus, como ele gosta de satisfazer, de alegrar o filho teu, que ele faz, decide escolher um. Só que no período Saul era obediente. No período, no começo, Saul buscava o Senhor com intensidade. O ruim é quando você começa bem e termina mal. Porque foi o próprio Deus que escolheu Saul. Pelo tamanho, pela beleza. Saul era diferente. Era um dos mais altos ali. E Deus escolheu. Né? Só que papai também sabe o que vai acontecer. Mas você não vê Deus mesmo assim excluindo Saul. Deus não chama os preparados. Já começa por aí. Deus chama justamente aquele que não sabe nada para ele ensinar. Glória a Deus. Esse negócio de que eu tenho que estudar para ser pastor, que eu tenho que estudar para ser missionário. Pô, irmão, o próprio Deus já coloca o seu DNA no nosso sangue. Você já começa a exercer tal cargo que Deus já decretou na minha e na tua vida. Se você quiser estudar para aperfeiçoar, é diferente. Para você ser pô, amado, aí sim, vai dar caca aí. Aí sim é diferente. Pode ser o tempo ou não, isso só Deus sabe e a pessoa tem. Só que Deus, ele não deixa de canto, não. Se a unção foi antecipada, não se preocupe, faça a tua parte. Glória a Deus. Porque Deus vai te ouvir. Porque de uma certa forma já estava no coração de Deus. Deus já sabia que o povo ia pedir um rei. Então Deus começou a procurar, porque ele conhece. Caiu justamente em Saul. A unção veio para Saul. Aí nós já sabemos o que aconteceu. Ele passou a não ouvir mais a voz de Deus. Gente, quer dizer, o erro de Saul foi o quê? Soberba, ganância. Começou a fazer do modo dele. Que quando Deus permite lá uma certa situação da invasão dos inimigos, o próprio Saul resolve tirar sua vida. Ele se suicida. E no meio da guerra, da confusão, de que Saul começou a desobedecer a Deus ali, Deus permitiu o inimigo vir, só que quantas pessoas inocentes morreram aí, por causa de um homem? Muitas das vezes, a gente só pensa em nós, só que nós temos que olhar o contexto. E é em toda a nossa área, é no trabalho, é em casa, é ministerial. Vida de pessoas que foram chamadas para exercer, para servir a Cristo é assim. Eu tenho que me anular e procurar se colocar no lugar dela. Eu tenho que deixar minha vida. Eu tenho que deixar de falar certas coisas que queria, porque eu sou uma nova criatura. Nós não somos diferentes. Só que para nós é um pouco mais intenso. É mais complicado, cara. Porque no passado Deus logo fulminava. Agora se descer. Eu tenho que cuidar. Você vai ter que cuidar do teu coração. Você pode até acabar falando, vai. Só que mesmo assim eu tenho que cuidar das outras vidas. Saul começou a fazer tudo ao contrário. Que a destruição veio.
seu filho Jonathan, por amar seu pai e amar Davi, porque Deus já tinha decretado então Davi como segundo coração seu ali. A destruição veio. Mefibosete, uma ama vai e pega a criança e ao fugir, ela cai e a criança quebra a perna. E eles fogem. Está bem distante. Só que até isso também foi necessário acontecer. Porque se você for olhar, possivelmente quando o Mefibosete crescesse, ele ia querer o trono, porque era direito dele. A gente vê muitas questões familiares aí de filhos, né? Querendo se apropriar daquilo que é dos pais, sem esperar o tempo. Porque naquela época era assim. Se uma nação vizinha destruísse aquele reino lá, e os filhos conseguissem fugir, o que eles faziam naquele período lá? Depois de filho grande, ele vivia tomar de volta o que era dele. Só que quando Deus faz, ele faz com excelência. Permite então que as pernas de Mefibosete se quebrem. Só que até aí, Deus começou a trabalhar em Mefibosete, no caráter dele, na humildade dele ali. Ele passou a aceitar o sofrimento. Porque você acha que a vida de Mefibosete foi fácil? A gente vê, né, pequenas coisas que nos deixou de zibar ali. Era ganancioso. Ele era uma pessoa que era fácil de comprá-lo. Aí você acha que Ziba tratava bem Mefibosete? Era perseguição, era ofensa, era humilhação. Tudo propósito de Deus. Para quê? Porque Deus também já tinha decretado que ele ia voltar a fazer parte daquilo que era dele. Por direito. Quantas palavras Ziba falou para Mefibosete? Ele estava num lugar, numa casa chamada Casa de Maqui. Casa de Maqui significa o quê? Um lugar que acolhia pessoas. Só que ele era obrigado a acordar no tempo dos pessoal ali. Horário para comer tinha um horário certinho. Se passasse daquele horário, é o que acontece no CTA. É o que acontece com a gente. Tem horário para o banho, tem horário de dormir, horário de levantar, horário de comer. E se passou do horário já era. Vai ter que esperar o próximo horário para você poder se alimentar. Lavar roupa também é outra dificuldade. Quando a máquina quebra, esquece. Ou você arruma um trabalho, arruma um jeito para você lavar em outro canto, ou tu vai ficar com a tua roupa suja até eles recolher e jogar fora. Ou você mesmo fazer isso. Você não pode acumular muita coisa também não. Porque há limite numa lei. Não é que nem na nossa casa que a gente podemos fazer livremente as coisas, comer na hora que você quer, deitar a hora que você quer. É tudo limitado. E fora quando as pessoas olham para a nossa cara e falam, você está precisando. Você tem braço, você tem perna, você já não tinha, mas até para cadeirante tem profissão. E a gente vê diversas pessoas que a gente fala assim, nossa, seria incapaz de trabalhar. E estão trabalhando. Melhor que eu e você que temos duas pernas. Melhor que eu e você que está jorrando já saúde.
Pessoas que a gente vê que, nossa, mas vamos pegar uma pessoa com síndrome de Down, dá um banho em mim. A inteligência que Deus derramou para eles é incalculável, velho. Eu fico olhando algumas situações assim, gente, eu sou o menor da casa. É isso que, olhando essas coisas, que me ajuda a parar um pouco de reclamar. Ainda tem que trabalhar muito ainda, Deus sabe. Eu sei os pontos que eu falho, mas eu procuro todo dia consertar. Se eu falei ontem, ao anoitecer, eu errei aqui, aquilo, fazer diferente amanhã. Porque a minha e a tua salvação é que vai em jogo. Aleluia. E além de ser a minha e a tua salvação, tem a salvação que está ao redor de você. Mefibosete aqui, com certeza no começo, ele começou a questionar, talvez debatia ali com Ziba, porque Ziba não era o pai dele. Ziba talvez era um dos escravos, marido da escrava do avô dele, mas foi a pessoa que passou a cuidá-lo com ofensas, com palavras de maldição, com xingamento. Eu também vi da mesma forma. Eu cresci ouvindo meu pai dizer: por que você não morreu no parto? E quase morreu eu e minha mãe. Meu pai sempre falava assim: tu é viado, tu é uma bicha, tu me presta. Então, palavras de ofensa a gente já cresce acostumado, né? Quando as pessoas começam a te elogiar, quando as pessoas passam a depositar confiança, você já você acontecendo isso mesmo? Porque você não é acostumado com palavras de bondade, você já é acostumado com palavras de maldição mesmo. Então, quando você for brigar com seu filho, procura medir as palavras, porque pai, quando abre a boca para amaldiçoar o irmão, já era. Quando eu e você amaldiçoam nossos filhos, literalmente no mundo espiritual, eu pego o meu próprio filho, se eu sou crente, eu tiro da mão do Senhor e entrego a Satanás. Já começa quando os pais começam a cantar aquela musiquinha Nana Neném, nunca vem pegar. Pequenas cançõezinhas que os pais fazem para as crianças, já entrega para o diabo. Há um bruxo, que eu não vou falar o nome dele, que de vez em quando eu ouço alguma coisa dele, porque Deus usa aquele que e ele explica exatamente aquilo que nós, da parte do Senhor, muitos de nós chegamos até a conhecer no passado, mas deixou esquecido lá atrás. E esse bruxo, ele começa a falar coisas que a Bíblia fala. Mas ele conhece a palavra do Senhor. E se eu não me engano também, eu acho que ele foi cristão e se decepcionou no campo. E hoje ele é bruxo. Mas de uma certa forma eu tenho orado por ele todo dia. Senhor, paga ele. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Aleluia. Nos convence. Muitas das vezes eu acho errado quando o irmão está fazendo uma obra missionária, fazendo visita. Muitas das vezes é um pouco quando você vai de montão de grupo, porque nem todo mundo do grupo está com a mesma visão do reino. Nem todo mundo do grupo está com a tua própria visão ali, que Deus te deu ali. No começo é uma maravilha, no começo vai a igreja inteira, vai o Senhor inteiro.
Quando começa a apertar o calo ali, você vai ver Pedro, Tiago e João contigo. Mas no meio desse processo, aquele irmão que você achava que era do mundo, você vai ouvir que ele vai começar a reclamar, a murmurar na trajetória até o lar da casa, e isso traz maldição também. Porque se eu sair do meu lar para fazer obra evangelística, eu tenho que sair já convicto. Primeiramente que não vai ser eu ali, não vai ser a minha oração, não vai ser a minha companhia, vai ser o Senhor que vai fazer. Aleluia. Porque se a alma não vir, eu tenho que ficar alegre. Que ela esteja na presença do Senhor, porque ela pode não vir, mas ela pode acabar indo para outro ministério. De todas as igrejas que eu passei, até a preparação, a guerra dos pastores comigo era isso. Eu estou conseguindo trazer almas para alguns lugares hoje, assim. Que eu considero fazer parte. Mas para a igreja que eu congrego,